Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do Corretor em Foco. Quem for chegando aí, quiser ir se apresentando, Cleiton, conversamos ontem. Seja bem-vindo, Cleiton. Daqui uns minutinhos aí o povo já vai entrando, já vai se buscando seu assento. Esse aqui, gente, é o Roda Viva do corretor de imóveis. Isso é para o corretor de imóveis mostrar sua força, sua importância, mostrar sua cara, falar sobre o que, demonstrar seu pensamento, sua opinião, né? E como realmente nós somos importantes como a mola mestra do mercado imobiliário. Somos nós. Então, estamos aguardando a chegada de todos. Esse vídeo vai ficar gravado não apenas no Instagram, mas também como no YouTube, né? Eu vou gravar esse vídeo e vou colocar no YouTube também para ficar disponível lá. Então, vamos aguardando a todos a chegada dos participantes. Seja bem-vindo, Elis, ou Ellison Santos. Bom, começou a me seguir, mas não sei se está presente na live, né? Mas seja bem-vinda, caso esteja. Vamos aí aguardando, né? Esse é o Corretor em Foco, episódio número 2, e nós hoje vamos contar, gente, com a participação do meu amigo Wilson Santos, que acabou de entrar, e também com o Gilberto Martins. Já pediu aqui para participar, e eu batendo aqui, não? Pronto. O Wilson já está chegando aí. Guardando a chegada de Gilberto, nós vamos entrevistar dois corretores de imóveis aqui da Bahia, que é o nosso veterano Wilson Santos e também o nosso amigo Gilberto, que é um pouco mais novato na profissão, né? Então, vamos aguardar a chegada deles. Vou aumentar aqui meu áudio. E vamos aguardar a chegada dos nossos convidados. Tá dando para me ver aí? Não, você precisa virar sua câmera, querido. Estou vendo sua porta. Acho que você precisa apertar o botãozinho aí para... tem um botãozinho aí com... Deixa eu... eu sei. É porque tá mostrando... Tá mostrando atrás. Isso. Agora. Para isso eu tenho aqui o TI, já viu? Eu tenho aqui o meu TI, que é do Dr. Júnior aqui, que o cara é bom de... Entendeu? Legal. Estou fazendo uma introdução aqui. Seja bem-vindo. Boa noite. Então, para quem for entrando, se quiser, J, Elis, Neide, sejam bem-vindos. Aqui é o Corretor em Foco, é o Roda Viva do Corretor de Imóveis, o episódio número 2. Meu amigo Douglas, meu amigo e cliente também, né? Tá vindo prestigiar a gente aí. Então, a iniciativa do Corretor em Foco é para o corretor de imóveis, como se diz no popular, né? Ele mostrar sua cara. É isso mesmo, Guilherme. Meu amigo aí do Rio de Janeiro, Guilherme, é o Roda Viva do Corretor de Imóveis, né? Para mostrarmos nosso trabalho, sobre o que pensamos, né? Falar um pouquinho da nossa história, sobre a nossa opinião em alguns assuntos,
né? E realmente o objetivo aqui é trazermos corretores de imóveis atuantes que têm na corretagem como seu ofício, como sua principal ocupação. Gilberto já está pedindo para entrar. Então é esse corretor de imóveis moderno, né, que multifacetado, polivalente, que busca se especializar em algum segmento, mas muitas vezes ele acaba sendo aí uma chave inglesa, né? Uma chave multiuso, né? Então esse é o perfil do corretor de imóveis. Eu vou pedir permissão aqui, eu vou tirar esse brace aqui, porque está muito... Fique à vontade. Vou tirar aqui com a permissão de vocês, viu? Fique à vontade. Entendeu? Fique à vontade. Estou vendo que vocês estão à vontade, eu não vou ficar saindo do cerimonial, né? Fica com vontade. Minha cliente Temis Duque, seja bem-vinda. Carmen, Angélica, Erotildes, nosso amigo, presente aqui no primeiro episódio. Sejam todos bem-vindos ao Corretor em Foco, episódio número 2. E vamos iniciar, né? Eu estou aqui, a gente está contando hoje aqui com a participação dos representantes aqui da Bahia, né? No próximo episódio, eu já quero contar com representantes de outros estados, se possível, né? Que o objetivo é fazer essa comunhão dos corretores de imóveis, agregar a nossa atuação com colegas de outros estados, saber como funcionam as coisas por lá, né? Então, é isso que a gente quer. E trazer a sociedade para perto da gente, né? Nós é que procuramos os imóveis deles, nós somos responsáveis, muitas vezes, pela intermediação dos imóveis que eles adquirem ou alugam. Então, somos nós, né? Então, o Gilberto Martins... O objetivo é isso. Gilberto Martins é um corretor mais jovem em relação ao Wilson, que é da velha guarda. Então, vou passar a palavra primeiro aí, até por uma questão de mais antiguidade, né, Gilberto? Vou passar a palavra aí para o nosso amigo Wilson, inicialmente fazer a apresentação. Gilberto faz a apresentação brevemente, depois a gente vai... Boa noite a todos, boa noite, Alessandro, boa noite, Gilberto Martins, e a todos que estão nos escutando através dessa live. Meu nome é Wilson Bispo dos Santos, Cresce 5509, conhecido mais no mercado imobiliário como Wilson Santos, entendeu? É a marca registrada, entendeu? E agradecido por esse convite feito por Alessandro e a disponibilidade para os assuntos que serão discutidos, né? Nessa mesa redonda. Boa noite para todos. Né? À vontade. Bom, eu sou Gilberto Martins, corretor de imóveis, trabalho com imóveis usados, residenciais e comerciais, para venda e locação. Atuo em Salvador unicamente e vim aqui mais para aprender com esses dois mestres. O meu Cresce é 23835. Então eu tenho aqui mais a aprender com eles do que transmitir. No entanto, a nossa profissão ela tem uma grande vantagem, apesar de eu ter apenas 3 para 4 anos de profissão. Eu acho que a cada 3 anos, 4 anos, se você não se renovar o seu conhecimento, não adianta você ser um corretor antigo, porque vem novas tecnologias, vem novas leis. Temos aí agora, por exemplo, uma lei já desse ano, que é a lei apelidada de Lei dos Cartórios, né? De julho desse ano. Então, se a pessoa não se atualizar, ela fica para trás rapidamente. Então, apesar de não ser tão
antigo quanto os colegas, eu procuro a cada dia aprender. Eu estou aqui, vou tentar colaborar com alguma coisa aqui com vocês. Muito bem, Gilberto. Humildade sua, não tem nenhum mestre aqui não, viu? Somos todos aprendizes, eternos aprendizes, né, Gilberto? Não é, Wilson? Então não tem. E o Wilson aí mercado tem... chegou, e o mercado chegou ao nível que hoje está, agradecendo a esses novos corretores que ingressaram na profissão, entendeu? Que trouxeram uma visão inovadora para o mercado imobiliário. Antigamente nós éramos simplesmente corretores, hoje nós temos graduação em gestão imobiliária. Então você vê como os 60 anos da regulamentação nos trouxe tanto resultado positivo. Entendeu? Então Maravilha. eu acho que nós é que temos que aprender com você, Gilberto. Eu acho que não. Mas Não, vamos parar de rasgar seda, porque e cada vamos para a mesa redonda. cada um tem suas especificações, cada um tem suas particularidades, né? Então, assim, cada um tem seu know-how, alguns mais num segmento, outros mais em outro, mas o importante é que a gente tenha essa conexão, né? A gente esteja sempre aprendendo uns com os outros, participando de treinamentos, de lives, absorvendo conhecimento, para que a gente eleve a profissão a um status que hoje eu acho que é superior ao que era 10 anos atrás. Hoje já tem pessoas jovens que querem ser corretores, porque já tem um status, eu acho que está melhorando. Atribuo uma parte disso à atuação do Cresce, do Cofes, e também de corretores que... A gente vai chegar lá, Gilberto. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Não antecipe só o seu trunfo, não. Eu já lhe interrompi, então deixa eu. Continua, deixa eu conhecer. Pronto, querido. Só dar um alô pro pessoal aqui. Esse é o segundo episódio número 2 do Corretor em Foco. Esse aqui é o Roda Viva do Corretor de Imóveis. Dá as boas-vindas aqui ao EuJ, Fábio Paixão, Keu Florent, Léo Cardoso. Tá dizendo aqui que o Wilson é o melhor, viu? Um tal de Léo aqui, viu? É verdade. Teve aí um investimento forte aí para esse fã-clube chegar aí. Então a gente tem aqui também a Ana Araújo, temos aqui a nossa amiga Verônica. Wilson está aí presente. O Maurício Fotógrafo, bem-vinda, Verônica, de novo parabéns aqui. Aí. Maurício Fotógrafo de novo aqui prestigiando a live. Cláudia Rocha. E os outros eu já falei. Morena Cavalcante também. Enfim, sejam todos bem-vindos. Bom, eu quero começar agora com o Gilberto. Gilberto, como é que você começou na profissão? A minha vida quase toda, apesar de ser formado na área de comunicação social, minha vida quase toda foi na área comercial. Eu perdi meu pai muito cedo, comecei a trabalhar e me identifiquei muito com a área comercial, só que por muitos anos eu fui representante comercial, uma pequena parte desse tempo eu fui gestor de equipe, mas eu tinha um escritório de representações, né? E um belo dia eu coloquei um anúncio para dividir esse escritório, porque ele era subutilizado. Eu atendia mais o cliente lá no comércio dele. E me veio para dividir esse escritório uma corretora de imóveis. E acompanhando a rotina dela e batendo papo com ela e tal, eu fui sentindo que era algo bastante legal, bastante desafiador. E que eu não precisaria de viajar com frequência, como eu fazia como representante comercial, né? Somado a isso, né? Minha mãe estava precisando muito de mim, passava por problemas de saúde, eu precisava ficar mais em Salvador. E aí eu fiz o curso, né? E comecei a fazer o curso, me apaixonei. Algumas pessoas do meu relacionamento já começaram eu tenho um imóvel para alugar, eu tenho um imóvel para vender e tal. Não fiz nenhum negócio durante o curso, só fiz quando eu tinha o meu Cresce,
né? Mas ele me possibilitou essa nova profissão muitas conexões com pessoas das mais diversas profissões, isso que eu achei muito bacana. Hoje eu tenho amizade com médico, com advogado, com funcionário de fábrica, com empresário, entendeu? Então, assim, minhas conexões multiplicaram, e isso é muito bacana, eu acho, é uma das coisas mais legais da profissão. E quando você consegue unir duas pontas, né, que quem quer comprar, quem quer vender, ou quem quer locar e quem está buscando esse imóvel para locar, e você tem o equilíbrio para mediar isso até o final e consegue sucesso, é uma coisa que é muito bacana. E eu estou muito feliz de estar nessa profissão. Não é um segundo plano, é minha única profissão. Eu deixei completamente a representação comercial para mergulhar na atividade de corretor de imóveis. E você, meu amigo Wilson, como é que você começou na profissão? E eu já vou já que o Gilberto também engatou na terceira pergunta sobre a atuação dele, eu vou te perguntar também, né? Como é que você começou na profissão e qual é a sua atuação, né? Como é que você trabalha? Eu comecei, na verdade, eu já trabalhava em uma empresa muito atuante no mercado imobiliário e na área de incorporação, que era a empresa Andrade Mendonça. E eu trabalhei na Andrade Mendonça justamente no setor de geração de cédulas, entendeu? E era o setor de documentação cartorária. E nesse período eu entrei na Andrade Mendonça, foi em 85, e nesse período eu passei por esse setor de documentação, de geração de cédula, que era justamente a parte responsável para trazer recurso para a construtora. E quando chegou no período já não estava mais na empresa, estava simplesmente prestando serviço, até por solicitação dos diretores, que me deram a oportunidade de, mesmo não estando na empresa, prestando serviço como terceirizado. Em 93, eu, através dos conhecimentos, eu tive um dos funcionários lá, que era engenheiro da Andrade Mendonça, Pablo Calbarral, que tomou curso juntamente comigo, em 93, entendeu? E eu fui incentivado até por um oficial de cartório de registro de imóvel, foi quem me apadrinhou nesse sentido. Porque ele disse, você já trabalha numa área de documentação, já atua praticamente no mercado imobiliário, não como corretor, mas como uma pessoa que lida com esse tipo de serviço. Então, quando foi em 93, eu e Pablo tomamos curso junto e vim a me oficializar corretor em 15 de dezembro de 1993, certo? Uma época difícil, uma época que a gente estava passando por uma crise econômica muito grande, que logo em seguida veio o confisco, né, do governo Collor, que aí esse mercado ele teve uma retração muito grande em relação ao crescimento. Mas sobrevivi, né? E até hoje não parei um instante, nunca me afastei da profissão e fui me buscando qualificação. E quando foi em 2009, eu fiz a segunda turma de gestão imobiliária pela Umbra, entendeu? Uma faculdade de Santa Catarina, e foi a primeira a trazer esse tipo de modalidade de curso de gestor imobiliário, quando ainda o mercado ainda não olhava a gente com essa graduação, né? E 2009, 2010 terminei o curso e daí continuei, né? Minha atuação mais é na área
de imóveis usados, locação eu não estou nem tanto muito assim, eu me foquei mais com Compra e venda de venda de usados, imóveis né? de Então é compra terceiro. e venda de usados, né, querido? Compra e Hum? venda de usados, né? Entendeu? Então, como eu vinha dizendo, me especializei nessa área de documentação, né, que é uma área muito boa. Eu acho que todo corretor ele tem que ser, na verdade, como Herotildes disse, um despachante primeiro para depois um corretor de imóveis, porque o corretor ele precisa ter conhecimento de causa. Se ele não conhecer o produto que ele está vendendo e analisar a documentação, ele não passa segurança para quem está comprando e está vendendo também, né? Então, até hoje eu atuo nessa profissão e graças a Deus criei meus filhos, entendeu? E um deles hoje é corretor, é avaliador, entendeu? É perito também em avaliação e praticamente atua com muito carinho, né? Porque eu digo isso, porque eu tenho uma profissão como um carinho, entendeu? E como eu disse a Gilberto, que essa nova era aí agora está nos ensinando bastante. Então, os corretores que estão entrando, eles já vêm com uma bagagem muito boa, já vêm com formação educacional superior, já vem com pós-graduação e está trazendo esse conhecimento para nosso mercado, que há 60 anos atrás a profissão era tida como caixeiro viajante, né? Como o Juscelino Kubitschek, para vender Brasília, usou quem? Os caixeiros viajantes, entendeu? E é uma profissão que eu tenho orgulho e vou me aposentar nela, entendeu? Se Deus permitir. Esse é o meu acervo técnico na minha profissão. Muito bem. Histórias de vidas distintas, mas histórias que convergem para a profissão, um mais tardiamente, o outro mais antigo, mas estamos todos aqui, né? Bom, vamos começar aí pelas perguntas de opinião, né? Que é a parte melhor da nossa live, né? Para saber realmente o que o corretor pensa, né? Sobre o que cada um entende sobre determinado assunto, qual é a visão que cada um tem. Bom, eu vou agora começar com o Wilson, né? Eu comecei com o Gilberto outra vez, vou começar com o Wilson. Bem, Wilson, o que você acha do sistema Cresce-Cofece? Por exemplo, aqui na Bahia, nós temos um projeto chamado Corretor Capacitado, que, como o próprio nome já diz, ele tem o objetivo de capacitar o corretor e também outras iniciativas que estão presentes no calendário da nossa regional aqui na Bahia, né, aqui da nossa instituição. Você acompanha a atuação do órgão? Né? Você encara Não, positivamente acompanho ou negativamente? E esse corretor capacitado, isso trouxe uma qualificação muito expressiva e boas para os corretores, porque tinha corretor que não sabia nem para onde ir, entendeu? E através desse curso, praticamente os corretores se qualificaram, né, no mercado. Eles sabem falar a linguagem do mercado imobiliário, entendeu? E o Cresce, por ser um conselho regulamentador da profissão, ele está fazendo muito mais do que fiscalizar, regulamentar a profissão para que não fique essa permanência muito grande de profissionais que não atuam no mercado e tirando o foco daquele que é inscrito, que paga suas anuidades, entendeu? Então, eu olho o Cresce com atuação muito positiva, entendeu? E esse trabalho cada dia mais está crescendo. Hoje eu acompanho, que eu sou um dos que acompanho essa atuação e vejo que hoje o Cresce vai até o corretor, entendeu? Antigamente o corretor tinha que vir do interior para receber as suas carteiras. Hoje o Cresce vai até o interior, entendeu? Então, se você for olhar por um outro
um outro ângulo, você vai ver a importância que o sistema COFES-Cresce está trazendo e valorizando os seus profissionais, que o profissional gosta disso, o profissional gosta que diga assim a ele: você está no caminho certo, você é um profissional excelente. É isso que a gente precisa de ser estimulado, entendeu? Então, em relação a essa pergunta que você me fez, como eu vejo a profissão, eu vejo com bons olhos, entendeu? E muita coisa, eu acredito, dentro dessa atuação que eles estão praticando, vai formar cada dia mais grandes profissionais capacitados, entendeu? Então, Posso essa é a complementar? minha opinião. Pode, entendeu? Então, Nós essa é a minha fazemos. visão. Perfeitamente. E você, Gilberto, como é que você vê a atuação do sistema Cresce-Cofes, a nossa regional aqui na Bahia? Como é que você vê a atuação? Você acompanha aí o corretor Sim. capacitado e outras iniciativas? Eu vou fazer uma analogia com um condomínio. Tem pessoas que dizem que o síndico está roubando, que o síndico é mau administrador, que o síndico não faz nada pelo prédio e nunca vai a uma reunião, mal lê a ata da assembleia, não participa das decisões e depois reclama das decisões tomadas. O Cresce, eu acho que ele faz um bom papel. Tem falhas? Tem. Mas eu acho assim, eu tenho uma maneira de conduzir minha vida que é o seguinte: a crítica eu faço no particular, o elogio eu faço de público. E não é porque eu estou na live, mas eu acho que tem mais coisas positivas do que negativas, né? O programa Corretor Capacitado é um exemplo, né? Que mesmo durante a pandemia ele deixou de ser presencial e passou a ser remoto, mas continuou tendo lives, tendo, né, uma nova fase e tudo. Assim que as coisas se normalizaram, né, a gente foi premiado com uma sede maravilhosa, motivo de orgulho da profissão, e tem corretores que nem conhecem, não sabem que a gente tem um auditório maravilhoso de fazer inveja a outras entidades representativas de classe, e na qual o programa Corretor Capacitado, né, já voltou a ser presencial na nossa sede, que antes era em Brotas, era uma sede humilde, e hoje está num lugar nobre da cidade, sendo motivo de orgulho, né? A atuação dos representantes eu acho muito boa. Eu fui convidado logo depois que inaugurou pelo superintendente, ele me levou pessoalmente em cada dependência para me mostrar. Eu achei esse gesto assim de grande parceria, grande humildade, né? Porque as portas estão abertas para a gente, né? A gente sente isso. Então, eu dou parabéns para a administração anterior, para a administração atual, que está dando continuidade, né? Não vou citar nomes um por um aqui, né? Para não ser injusto com ninguém. Perfeito. E só para fazer um adendo, né, fazer uma ilustração, eu não faço parte de nada do Cresce, enfim, me considero muito autêntico para poder criticar ou para poder elogiar. Mas a gente tem aqui a programação do Cresce, né? Dia 6 de outubro vai ter um evento em Ilhéus, com o nosso amigo Noel Silva, dando um curso de um dia inteiro sobre documentação. Então, veja o esforço que o Cresce faz para poder levar conhecimento em Ilhéus, 6 de outubro. Né? Então, um representante aqui, né, um especialista em documentação. É claro que quem é da profissão já conhece, né, o Noel, mas vejam como o corretor está capacitado. E vejam como o Cresce se esforça para fazer com que esse conhecimento chegue nas instâncias mais longínquas aqui da Bahia, né? A gente tem uma extensão de um país da Europa, né? Então, tem Teixeira de Freitas, Ilhéus,
Vitória da Conquista, Feira de Santana, Juazeiro. Eu já vi o Cresce em tudo que é canto, né? É claro que o Cresce está presente, a sede aqui em Salvador, então a atuação é um pouco maior aqui, até por conta de Salvador ser a terceira, quarta metrópole do país. Então o número de inscritos aqui é maior. No entanto, o Cresce não deixa de atuar, né? E eu sou testemunha disso há 7 anos, né? Então o Cresce, eu também considero, corroboro com a opinião de vocês, que o Cresce é extremamente atuante para buscar capacitar o corretor. Até agora eu só tenho elogios enfim, é preciso saber, né? A atuação eu do Cresce, conheço o né? professor Noel, ele é um excelente mestre, viu? Professor Noel, parabéns. Eu acho que Itabuna vai ganhar muito com esse autoconhecimento e ele é um cara excelente. E sem falar a humildade que ele tem, né, para conduzir o processo dele educacional, né, e a matéria dele. Parabéns. Sabe muito. O Cresce não poupa, né, Wilson, esforços para colocar os melhores, né? Isso é bom, né? Como você, muito né, bom. Alessandro? Oi? Como você é um excelente profissional. Muito obrigado. Eu venho acompanhando seu Instagram, você é um cara muito atuante. Muito obrigado. Bom, vamos para outra perguntinha. Agora eu vou começar com o Gilberto. Muito se fala e muito se publica sobre profissões que em um determinado momento elas vão ser extintas, né? Elas vão acabar. No sentido de que elas vão se tornar obsoletas. O mercado não vai acolher mais porque não existe mais mercado para elas. A coisa tomou um outro rumo. Só para terem um exemplo, não existe mais videolocadora, né? Hoje nós consumimos tudo pela internet. Então, alguns prognosticadores aí dizem que eles dizem que tudo vai ser automatizado e que não vai ser necessário mais o corretor de imóveis. E vocês, qual a expectativa de vocês com relação ao futuro da profissão? Vou começar com o Gilberto. Olha, a gente vive num país, não é primeiro mundo, nem é tão atrasado, né? Mas eu acho que a gente tem que olhar também o que acontece lá fora, porque essa profissão tem no mundo todo. E em muitos países, até bem mais adiantados do que o Brasil, a importância do corretor é ainda maior. Para se lavrar uma escritura, em alguns países, precisa ter o corretor constado ali no negócio, para que seja considerado um negócio legal. Nós não chegamos aqui a esse nível, né, infelizmente, né? Então, assim, pelo que eu observo, inclusive de empresas de fora, né, da área de imobiliária, vindo para o Brasil, de olho no Brasil, e vai precisar do material humano, né, do conhecedor das diversas facetas que envolvem o negócio imobiliário. Esse profissional é o corretor de imóveis, que ele passa por transformações, ele passa atualmente por muitas transformações, né? A gente tem que se atualizar com leis, com tecnologia, com formas de se comunicar, como a gente está fazendo aqui agora. E então, na minha visão, pode transformar, pode mudar o nome, mas eu acho que se um dia acabar, eu acho que está muito longe de acontecer isso. Não acho que seja uma profissão que esteja para ser, digamos, uberizada, né? Como aconteceu com os táxis. Eu acho que a importância do corretor é cada vez maior, porque como foi dito aqui, ele hoje é um profissional muito mais capacitado. O mercado expele aquele que não é ético,
aquele que não trabalha direito. Salvador, como eu digo, é um ovo, todos se conhecem, acaba se conhecendo, e quem pisa na Verdade. bola acaba sendo limado do mercado, né? Então eu acredito muito na profissão. Tanto que eu deixei, né, uma outra profissão de 30 anos para abraçar a corretagem e me apaixonei e acredito muito nela. E é isso, a minha opinião é essa. Muito bom. Eu quero fazer uma menção aqui à presença do Jamerson, nosso colega, ao Anderson Pina, a Verônica, já falei, também a Fernanda Lemos Brito, disse aqui eu quero. Seja mais específica para a gente, Fernanda, para a gente entender o que a colega quer. Bom, vamos prosseguir, gente, com a nossa pauta, né? O que falta o Wilson, né? Falar do assunto, né, Wilson? Não, dá continuidade, né, a opinião de Gilberto. Na Vou só pegar verdade, uma. eu como espectador da live anterior, e esse tema foi tocado também, que foi a questão da profissão, como a gente vê a profissão. Eu respondi dizendo o seguinte, que a profissão, na verdade, ela não vai acabar. Quem vai acabar é aquele profissional que não se qualifica, que não busca o autoconhecimento para que possa se manter destacado no mercado, porque a profissão está aí. E isso se provou agora recentemente na regulamentação do aniversário dos 60 anos da profissão, com um decreto que foi assinado, e com menos de 24 horas ele foi, como é que se diz? Revogado. Revogado por quê? Porque a força da resposta dos corretores foi muito grande. Se o corretor não tivesse unido, nesse momento a coisa aconteceria. Então, eu vi que naquele momento nós saímos vitorioso e com uma vontade cada dia mais de mostrar o melhor ao mercado imobiliário. E não só foi os corretores que bateram de frente, não. Os incorporadores, as grandes associações mostraram que eles não têm nenhum interesse de entregar o seu produto, o seu patrimônio a amadores, entendeu? Então, isso deixou aquela pergunta que foi feita totalmente respondida, entendeu? Cada dia mais, eu acho que se o mercado tivesse que ter um retrocesso, ele teria há anos atrás, e não agora, com essa alta tecnologia, com esse intercâmbio internacional que hoje o COFES busca, para cada dia mais o profissional se aprimorar e buscar o seu autoconhecimento. E aí, falando no sentido da representatividade do corretor, você vê que hoje o próprio tribunal, ele quer o corretor como um opinador numa avaliação mercadológica, entendeu? Ele entende que o corretor e o gestor imobiliário, ele tem um conhecimento do mercado, entendeu? Então isso é muito representativo para a gente, isso só faz nos orgulhar, entendeu? E eu acho que cabe a cada um de nós buscarmos o nosso autoconhecimento. Se a gente ficar esperando que o vizinho venha ensinar a gente como abrir a porta, você vai ficar no passado. Então, cabe a cada um de nós que buscamos a profissão fazer com que cada dia mais ela dure, porque todo mundo ganha com isso.
não só o Wilson, não só o Gilberto, não só o Alessandro, mas ganha a instituição, entendeu? E é isso que nós queremos, que cada dia mais nós sejamos o orgulho de ser um corretor de imóveis. Eu tenho orgulho e eu falo para todo mundo que é uma profissão que cada dia mais eu me sinto feliz, entendeu? Então, eu acho que a profissão não acaba. Eu acho que quem vai acabar são aqueles que não buscam o autoconhecimento. Alessandro, Pois não, Gilberto. a colega Pemária, que ela atua no mercado aí, é uma boa profissional, ela fez uma participação aí dizendo que ainda existe muita desonestidade, falta de ética no mercado e tal. Eu acho o seguinte, em todas as profissões, se você for na área médica, na área do direito, você tem que procurar estar perto de pessoas que têm, e você não vai, que vai diminuir a chance de você sofrer uma rasteira, alguma coisa assim. Se você procurar também documentar a sua relação com o cliente, né? Através de contrato, para que você não corra o risco de fazer um investimento de tempo e dinheiro durante um tempo e depois não oferir os seus honorários, uma série de questões, né? Então, assim, é muito relativo isso, né? A princípio, eu faço parceria com qualquer pessoa. Agora, a partir do momento que eu senti que ele pisou na bola, aí ele entra para a minha lista negra. E se alguém me consultar, eu vou falar, olha, já fiz negócio, mas não, esse cara aí não é legal, não. Isso, eu concordo com você. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Existe um fatalismo em dizer que a profissão tem maus profissionais. É claro, gente, que a gente tem que buscar sempre o melhor para a nossa profissão. E o melhor para a nossa profissão inclui ter os nossos colegas também muito bem qualificados, porque isso só fortalece a classe. Mas o mercado, naturalmente, ele faz a distinção entre o joio e o trigo. Isso é natural. No entanto, conforme eu vejo alguns acharem que o Cresce só lutou contra o decreto para que o Cresce continue a existir, meus queridos, as pessoas que atuam no Cresce, a não ser a pequena parte que é concursada, são todos voluntários. Se o Cresce acabar amanhã, a vida deles não vai mudar. O que vai mudar, necessariamente, é a regulação da atuação para compra e venda de imóveis, que eu acho importante que exista essa prerrogativa para um profissional. Porque nós temos... eu sou carioca, tá? E nesse momento existem bairros no Rio de Janeiro onde existem, né, pseudo-policiais que atuam vendendo imóveis. Lá o Cresce não entra. Então a minha visão é de que esse decreto serviria para liberar geral, né? Então cada um pode ser corretor de imóveis, né? Todo mundo pode ser corretor de imóveis e não é reserva da prerrogativa para o corretor de imóveis. Somente pela prerrogativa, não. É segurança jurídica, porque você hoje pode ter um conselho para você denunciar a prática ilegal, assim como existe a OAB. Então você tem para onde recorrer. Se não tiver, você vai recorrer para quem? Se ele disser, mas eu não sabia, eu nunca tive preparo para lidar com documentação de compra e venda de imóvel. Então é preciso saber muito o que está se dizendo, né? Eu quero citar só, para terminar esse assunto, um exemplo para vocês de que como é preciso entender que existe burocracia no Estado com relação a profissões regulamentadas
Se vocês pesquisarem na internet, eu acho que está no Stars Play, uma série chamada Dr. Death. Um médico, eu não vou Que passar pronúncia. spoiler aqui, mas vocês vejam, você viu? Que pronúncia, hein? Gostei da É, pronúncia. estudei um pouquinho de inglês. Dr. Morte. Vocês procurem, tá na Stars Play, procurem e vejam o que um médico americano fez com quase uma centena de pacientes ao longo de anos, sem ter preparo algum sobre o que ele fez com essas famílias. É uma coisa assim, horripilante de como ele conseguiu flanar no sistema entre hospitais, entre médicos, né? Hospitais contratando como se ele fosse uma sumidade, né? E não era nada disso. Ele matou muita gente. Estados Unidos da América. Falar que o Brasil é permissivo não é bem assim. Não é bem assim. É claro que a gente tem muita coisa para avançar na regulação da profissão. Muita coisa. Não é pouca coisa, não. Mas cair nesse senso comum de que nada presta e só no exterior presta, isso é um grande desconhecimento, né? Um grande desconhecimento, né? Então é preciso estudar um pouquinho, entender como as profissões funcionam nos países para se emitir opinião sem saber. E se pensa que Estados Unidos, Europa, Austrália, Japão, tudo funciona às mil maravilhas. Não é bem assim. Eu tenho uma irmã que mora na Holanda, que agora vai na Espanha, e lá existem as suas mazelas, sobretudo no âmbito profissional. Ela prefere vir operar no Brasil do que operar lá. Então, para tudo existe, há de se analisar antes da gente dizer coisas, né, que eventualmente venham, que não condizem com a verdade. Ou seja, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? E a nossa grama é sempre a mais ferrada. Então, acho que, enfim. O colega aí, Jamerson, ele fez uma pergunta aí a respeito da questão da fiscalização. E eu, quando eu tinha essas dúvidas, Jamerson, agora eu abro o portal da transparência, entendeu? Seja cartório, seja autarquia, seja prefeitura ou governo, entendeu? Eu vou no portal da transparência, que lá está editado todas as despesas de qualquer órgão transparente. É o que ele perguntou aí. E aí eu já tive essa dúvida dele e fui no portal da transparência. Entendeu? Entendi. Bom, Jamerson, Hoje tudo tem regra, claro, mas você precisa só entender a prerrogativa do CRES. O CRES não tem poder de legislar e se colocar nele próprio uma atribuição que não lhe cabe, né? Então, eu acho que se você entende que seu CRES não quer ser fiscalizado, e existe alguma denúncia a ser feita, os meios estão aí, né, para serem feitos, né? Enfim, mas eu não sei se eu te entendi direito, tá, Jamerson? E seja bem-vindo à live mais uma vez. Inclusive, sei lá, na próxima você pode até estar aqui com a gente para poder falar um pouquinho sobre o que você pensa. Esse espaço aqui é para todos, ninguém precisa concordar com ninguém, e é isso que enriquece, né? Enriquece o debate, enriquece a profissão e faz com que a gente progrida, né? Só quando alguém coloca o dedo na ferida da gente, discorda da gente, para a gente poder crescer, né? Entendi. Alessandro, Entendi. em 93, Entendi, quando eu entrei no... Desculpa, Wilson, só fazer uma menção aqui. Ele está dizendo que o objetivo era acabar com a fiscalização e assim o CRES não faria sentido. Entendi, Jamerson. De alguma forma, Jamerson, isso seria uma deterioração nas relações de compra e venda de imóveis, nas relações imobiliárias. Colocar isso para pessoas teoricamente desqualificadas
e deixar a prerrogativa de lado de pessoas teoricamente mais preparadas é um retrocesso, né? Então, eu pelo menos penso dessa forma, né? E não está se falando de uma moto, não está se falando de um sofá, de uma televisão, de computador, está se falando de um imóvel que custa aí, né? 100, 200, 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, né? Então, a gente está falando do ativo, né? Do direito de propriedade mais importante, né? Que são os imóveis, né? Mas é isso aí. Eu lhe tive interrompi, Wilson, desculpa. eu tive um empresário lá em Aracaju, que eu fui uma época para fazer umas parcerias, e aquela pessoa que veio lá do trabalho mesmo, lá de baixo mesmo. Aí ele disse o seguinte, que o imóvel é como se fosse um guarda-chuva. Se você não tiver onde se proteger, você se molha. Então, a preocupação de ter essas regras, essas prevenções em relação a um imóvel, a um financiamento, é justamente essa segurança, porque o cara ele economiza a vida inteira para ter um imóvel. E se não tiver essas fiscalizações por trás, essa segurança, com fiscalização a coisa já está se tornando uma coisa sem controle. Imagine se acabasse. Entendeu? Então era melhor nem ter a profissão, era melhor ficar a coisa sem regulamentação. Cobrando. Fala... Desculpe. Mas é isso, o meu modo de pensar é esse. Então, quando eu gosto muito de ouvir aquelas pessoas antigas que eles dão tópicos assim que a gente leva para a vida da gente, né? Eu mesmo, quando eu trabalhei na Andrade Mendonça, senhor Antônio Andrade, que Deus o tenha, ele sempre dizia, né, quando o sobrinho ficava discutindo com um e com o outro, ele dizia, meu filho, negociante não briga, espera a oportunidade. Orgulho de bolso vazio é burrice. Então, nós estamos aqui para fazer o melhor e não para brigar. Então, essas pessoas nos ensinam, né? E essa palavra que esse cidadão me passou em Aracaju, meu amigo, eu digo, realmente. Entendeu? Muito bem. Então... Muito bem. Eu acho que toda a burocracia é necessária, porque eu vejo muita gente dizer, essa burocracia para você vender um imóvel, para você comprar um imóvel, a burocracia para você fazer uma denúncia, a burocracia para você denunciar, porque estão fazendo isso. Imagine se não houvesse burocracia. Por exemplo, a gente tem o direito de propriedade de imóveis, né? Imagine você ter um imóvel e você pode perder porque não existe uma regulação, não existe uma regulamentação, não existe cartório, qualquer um a qualquer preço faz escritura. Então imagine o contrário, o direito de propriedade ele ficaria muito, muito fragilizado, né? Muito fragilizado. Então, para tudo na vida existe realmente uma necessidade de burocracia, né? Estão me dizendo aqui que estou sem som. Eu estou sem som? Estão me ouvindo? Não. Aqui eu estou lhe ouvindo perfeito. Pronto. Ok, Verônica. Então é alguma coisa aí, viu? Ok, meus amigos. Vamos seguir nossa pautinha aqui, né? Vamos aqui. Bom. Pois Alessandro, só pontuar rapidamente aqui, uma pessoa aí participou, que eu imagino que não seja corretor, que seja uma cidadã comum aí, dizendo que precisa de muita segurança, né, para fazer um negócio, que é muitas vezes a realização de um sonho de uma vida, né, e algumas vezes a pessoa compra só um imóvel ao longo de uma vida, né, em alguns casos, né. Para essa pessoa aí, que eu imagino que não seja corretora, eu gostaria de dizer o seguinte, que essa segurança quem dá é o profissional corretor de imóveis. E quando você for negociar com alguém que se identifica como corretor,
você peça o número, a identificação do CRES. Aí você vai ao site do CRES e consulta a regularidade dessa pessoa. Porque se ele tiver com um processo por quebra de ética, por furto, qualquer coisa assim, em relação me ajudem, a quebra do decoro, né, ou coisa assim, ele não vai estar constando lá como regular, certo? O corretor, algumas pessoas sentem às vezes um pouco mais de segurança com o advogado, só que a área do direito ela é muito ampla. Tem advogado que estuda durante 15 anos para ser um tributarista, e ele não tem especialização na área imobiliária. Agora, tem advogado que realmente tem know-how, né? Especialização. Exatamente. E só que nós corretores temos à nossa disposição, na sede do CRES, de forma inclusive presencial, um advogado especialista no segmento imobiliário, para nos dar essa consulta de forma gratuita, quando nós precisarmos de uma assessoria jurídica. Então, eu acho que o corretor é o profissional mais indicado para você realizar esse sonho, como você colocou aí. Bom, muito bem lembrado, Gilberto. Existe sim todo um levante para que o corretor de imóveis tenha suporte. Ele tem suporte e os que fazem mau uso da profissão por não se prepararem bem, fazem isso porque existe, infelizmente, uma margem da população que realmente age dessa forma, né? Uma parte dos corretores, né? E entram achando Aí que a minha amiga Maíse, ela é corretora, viu, Gilberto? E é uma das grandes parceiras minha, uma grande parceira minha em termos de parceria. Essa menina aí, essa família linda aí. Maíse então, Bulhões. Obrigado, então, Maíse, por nos prestigiar. A colega aí que eu disse que talvez não fosse corretora, me perdoe pela colocação, mas de qualquer forma foi elucidativo. Eu acho que Maíse já deve ter uns 8 a 10 anos. Bem colocado, atuante. Ela da área de Lauro de Freitas ali, Buraquinho. Eu faço muita parceria. Pense em uma pessoa que valoriza a nossa profissão. Bom saber. Bom saber. Muito legal, gente. Obrigado aí pela observação aí, Gilberto. Realmente o CRES dá esse suporte. 11 anos aí, ó. Parabéns, Maíse. E aí é uma pessoa, como todos também que eu preservo, mas aí é uma pessoa que você faz parceria de olhos fechados. Entendeu? Vamos lá. 11 anos, tá vendo aí? Aí, ó, Pemária, você pode fazer parceria com a Maíse, viu? Que você não vai passar problema. Maíse E investidora também, viu? Investidora. Bem, meus amigos, vamos seguir aqui a nossa pauta, nosso compromisso aqui de fazer com que vocês expressem a opinião de vocês, que é muito, muito interessante, muito legal ouvir. Bom, eu queria falar de um tema com vocês, né, que eu considero como sendo de grande importância. A gente já deu uma pincelada nesse assunto aí, mas eu quero falar sobre o processo de admissão, né, de novos corretores, né? Visto que a gente, para se tornar advogado, você não consegue atuar na profissão de advogado se você não passar no exame de ordem, né? E, para tanto, para ele atuar na advocacia, ele precisa fazer esse exame. Você acha que isso já foi um tempo assim na nossa profissão? A gente está falando do exame de proficiência. Qual a opinião de vocês? Vocês acham que isso poderia retornar? Isso seria uma boa caso as autoridades, né, caso o COFES, junto com o Ministério da Educação, quisesse colocar esse tema, retornar com esse tema? Vocês acham que seria uma boa? Eu acho, Alessandro, tudo que se traz para a melhoria da profissão é válido. Entendeu? Então, eu acho que se essa pauta vier a ser realizada, isso vai ajudar muito, não só o profissional que entra no mercado, mas ele vai entrar também sabendo que ele
foi passado por um teste, né? Um pente fino. Entendeu? Eu acho que a Secretaria do Ministério da Educação deveria pensar nisso, né? Entendeu? Em fazer essa prova, como a OAB faz, entendeu? Eu sou a favor. E reciclar também os profissionais que aí estão no mercado. Entendeu? Reciclar os profissionais que aí também estão no mercado. Eu falo porque eu trabalho muito com imóvel adjudicado, tenho 26 anos trabalhando com imóvel de propriedade da Caixa, entendeu? E vejo que muitos profissionais que precisam se atualizar, se reciclar para conhecer mais o produto. Entendeu? Então, eu acho que isso que você falou, eu acho que tudo que traz o crescimento é bem-vindo. Na minha opinião, eu como comparado aí com o direito, né, Alessandro, como você comparou, Sim. Eu acho que seria muito bem-vindo um teste de proficiência, porque a porta de abertura para entrar na profissão é muito grande, né? Porque você faz um curso de TTI, para quem não sabe, é técnico em transações imobiliárias, imaginando que não tenha só corretor na live, né? Um curso que muitas vezes você faz aos finais de semana apenas, né? Ou uma carga horária muito baixa, e a pessoa não sai dali preparado para atuar. Porém, ela sai dali com direito a pegar o cresce dela. É jogada no mercado sem nenhum preparo. É feito um estágio muito meio proforme, né? Para poder pegar o cresce, que não é fiscalizado esse estágio, né? Então, assim, a porta de abertura é muito grande. Só que de cada 5 corretores que entram no mercado, 4 saem. A porta de saída também é muito grande. Então, se existisse esse teste de proficiência, eu acho que diminuiria a porta de entrada, mas a pessoa entraria mais preparada. O funil seria mais estreito para entrar, mas o de saída também seria mais estreito, eu acho. Eu acho que é um levante que precisaria ser iniciado, né, Jamerson? Jamerson aí agradeceu o comentário do Jamerson. Infelizmente, o processo é realizado por um corretor de imóveis. Sim, precisa ter uma regulação, precisa ter uma prova, precisa ter uma unificação de prova, um sistema de educação que aplique provas, né, correção, para que isso realmente seja uma coisa para o camarada poder entrar e saber que vai ter um nível de dificuldade. Para ele poder vender o imóvel, atuar na profissão, ele precisa provar que ele tem um mínimo de conhecimento. Essa prova ser feita pelo próprio, regulado, obviamente, pelo próprio CRES, dentro dos ditames aí do Ministério da Educação para aplicação de provas, né? Então, aí a reclamação até do Antônio Lopes, Antônio Reis, desculpe. É isso, a gente encontra pessoas antiéticas, né, sem conhecimento, sobretudo, porque a questão da ética é uma questão mais sistêmica. Mas a falta de conhecimento, né, e entrar num assunto sem saber nada, né, vender um imóvel que ele não sabe nem se o imóvel pode ser vendido, está passível de venda, o que precisa ser feito para poder. A pessoa não sabe ler uma certidão de inteiro teor. Então, é duro, né? É complicado você ser chamado de corretor, né, enquanto você estuda, se qualifica, né, para poder dominar, né, para fazer um contrato, e o outro do lado, que não sabe nada, também é chamado de corretor. Então, muitas vezes você é atendido, o cliente te atende, né, o cliente te trata, né, pensando que você, com aquela interrogação, será que ele faz parte do joio, né, ou ele é o trigo, né, que sabe o que está dizendo, que sabe o que está falando, que sabe, que tem segurança no que fala. Então, às vezes, demora alguns minutos, né, para a gente
entre aspas, para nós nos impormos através do nosso conhecimento, né, através da nossa experiência, e a gente não passar por esse tipo de situação, né? Então é um levante que a gente precisa muitas vezes insistir. Eu sempre vou tocar nessa pergunta em todas as lives que eu fizer. Eu sempre vou querer saber a opinião de todos sobre isso, né? E não precisa concordar comigo, não, né? Mas é um tema que eu defendo. Então acho que as coisas que a gente defende, a gente precisa insistir nelas, né? Insistir nelas para que elas aconteçam. Bom, vamos para a cereja do bolo. Vamos? Vamos, Gilberto e Wilson, vamos para a cereja do bolo, né? Dessa nossa live. Você é o maestro aí. Imagina, quem sou eu? Eu tomei um café com esses camaradas aí, rapaz. Era para ser meia hora, foi 2 horas. O papo pré-live que a gente faz, foram 3, né? Foi bom demais, pô. Aí Gilberto disse que aprendeu comigo, nada, eu que aprendi, eu só esponja ouvindo desses homens aí. Mas vamos lá. Bahia. Tema privatização dos cartórios. A cereja do nosso bolo aqui. Eu sou carioca, como alguns sabem, a maioria de vocês. A minha nau atracou aqui na Baía de Todos os Santos em 2006, né? E eu bem me lembro que a Bahia era o único estado da federação em que os cartórios estavam nas mãos do Estado. E sempre a mesma indignação, né? Os cartórios não funcionam e que a privatização ia resolver a salvação dos nossos problemas, é a privatização, né? Então, e a gente sabia que isso era um caminho sem volta, até porque isso era uma determinação do CNJ. Né? Todos os estados já estavam alinhados, a Bahia teria que fazer isso mais cedo ou mais tarde. Então, veio o projeto de lei de 2009, não sei se eu vou me enganar na cronologia, projeto de lei de 2009, que só em agosto de 2013 foi aprovado. Né? Aí veio a primeira leva das privatizações, pelas mãos dos ex-titulares do Estado, entre aqueles que pediram exoneração para transformar os seus cargos de antigos oficiais em donos, né? Por assim dizer, né? Donos de cartório, os ditos delegatários. Isso aconteceu exatamente em março de 2014. E o que sobrou dos cartórios, né, desses oficiais do Estado que não, né, que optaram por não serem delegatários, o que sobrou, que obviamente foi a grande parte, ficou à mercê do concurso, né? E, se a memória não me falha também, os novos delegatários tiveram posse no início de 2017. E eu me lembro bem que a expectativa, né, que o clamor era, agora tudo vai mudar, tudo vai melhorar, né? E aí entrou na Bahia a cultura registral, cartorial, né, através da ANOREG, que é um órgão nacional que dissemina conhecimento, fomenta capacitação e a unificação do entendimento dos procedimentos registrais, né, dos procedimentos cartorários, tanto nos ofícios de notas quanto nos de imóveis. Né? E depois a formação da ARIBA, né, que é a Associação dos Registradores de Imóveis aqui da Bahia, né, intensificando mais ainda essa cultura registral. Né? E aí tudo muito lindo, né? Tudo muito maravilhoso. Né? E foi assim mesmo, gente. A privatização resolveu os problemas. Né? Conta pra gente aí, Wilson, o que ocorreu a partir da posse dos delegatários por concurso, que seria a grande salvação, a melhora definitiva lá nos serviços registrais, sobretudo os registrais na Bahia. Sim. Na verdade, os cartórios registrais, eles criaram, através do Código de Norma, um chamado, eles se blindaram, né? Até porque quando você era oficial de um cartório administrado pelo Estado, quando eu falo administrado pelo Estado, o Estado ainda continua administrando
entendeu? Os cartórios. Porém, hoje ele tem um representante que é o delegatário, né? Então, hoje os delegatários, eles se blindaram muito, eles têm muito receio e medo das decisões tomadas, entendeu? Porque isso vem até a afetar a sua destituição do mandato. Então, baseado nisso, se criou, eu analisei que tem cartórios que ele analisa, eu passei por um caso desse, ele analisa de uma maneira um documento, já o outro, o mesmo documento, ele tem um outro pensamento de decisão, entendeu? Onde, eu vou dar um exemplo aqui. Eu registrei um formal de partilha, onde o cidadão ele tinha imóvel sob a circunscrição do 7º ofício de imóveis, e um outro imóvel, que é aí onde Gilberto mora, que é do 6º ofício de imóveis. Esse processo foi todo feito via eletrônico, entendeu? E ali a juíza deu a sentença, encerrou o processo, as consultas todas eram feitas através do site, e o 7º ofício entendeu que o processo do inventário estava todo dentro dos parâmetros que permitia o cartório registrar, certo? Fazer o registro da partilha de bens. E aí, levei esse mesmo processo depois que o 7º concluiu a parte dele, que registrou sob a matrícula o inventário. Aí, esse mesmo processo eu levei no 6º ofício. O 6º ofício, meu amigo, ele criou um impasse, que esse impasse levou para mim praticamente 8 meses, entendeu? E por último, eles disseram que não aceitava o termo de encerramento do ato, a não ser que fosse levado a certidão enviada pelo cartório. Aí você vê a distorção da análise de um cartório e de outro. O mesmo processo que a mesma juíza determinou a formalidade da partilha. Aí um cartório vai lá, usa as mesmas regras, as mesmas decretos, incisos, tudo, entendeu? E registra. O outro vai lá e não registra. Aí você me pergunta, existe sincronização de análise desses cartórios? Não existe, entendeu? Um analisa de uma maneira, o outro analisa de outra. Aí é que vem esse impasse, esse entrave na evolução do andamento dos processos, entendeu? E recentemente teve a comissão de sindicância da OAB e tudo, e que parece que tiveram algumas notas de exigências abusivas e chamaram esses oficiais e delegatário a cada um responder as suas notas, e o que era que cada um estava divergente ao outro. O cartório que mais se teve denúncia foi o 1º ofício de registro de imóvel de Salvador, segundo, o 3º ofício, e o 2º de imóveis, entendeu? Que prometeram se ajustarem com um mínimo de 90 dias, entendeu? Então, é essa análise, essa leitura do Código de Norma que acaba não sendo uma leitura feita de uma única forma, acaba prejudicando o mercado imobiliário, porque atrasa os processos, a gente entra com um registro na intenção de registrar e receber nossos honorários, e esses honorários levam meses e mais meses a ser concluído, entendeu? Então, eu acho que a única coisa que precisa aí é se aprimorar nessa análise. Essa análise daí é que está dando uma certa distorção de um para outro,
entendeu? Porque essas notas devolutivas é que tem cartório que diz assim, para que esse registro se proceda, é necessário que seja atendido de acordo com o artigo tal. Ele fala o artigo, mas não diz o parágrafo que você tem que atender. Aí quando você abre aquele artigo, ele fala de 1 a 10. E é essa confusão que está causando um certo atraso, entendeu? No desenvolvimento do registro. Entendeu? Enquanto os notoriais, porque precisa que você vá até ele, né? Porque você não é obrigado a reconhecer firma no terceiro nem no quarto, basta você abrir aonde você quer ir. Então, esses daí passou a ser tipo uma empresa privada. Essa empresa privada, ele precisa fazer dinheiro, né? Então, a única coisa, mas eu acredito que a coisa vai mudar, viu? Porque já tem cartórios aí que tá entregando registro com menos de 8 dias. Eu mesmo vou ter um contrato no 7º, recebi com 3 dias. Entendeu? Então, eu acho que é esses pontos aí que os outros têm que acompanhar, né? Sempre se reciclando, os profissionais que lá estão fazendo análise dos documentos, entendeu? A gente ter mais acesso para a gente discutir, porque eles conhecem, também nós conhecemos do assunto. Então, eles têm que nos ouvir também para que a coisa seja boa para todo mundo. Então, a única coisa que eu digo é o seguinte, vai se chegar à perfeição, mas vai demorar um pouquinho ainda. Muito bem. Posso... uma pessoa me consultou hoje, né, o tempo que demoraria para fazer a averbação de uma dependência de um imóvel que foi transformada em quarto normal e tal, uma alteração na construção. Eu acho que o Wilson mais ou menos respondeu, porque eu respondi para ela, depende, né? Vai depender do cartório, vai depender das notas de devolutiva, essa coisa toda. E gostaria de complementar que temos agora a lei que eu ia adiantar lá atrás, né, na live, 14.382 de julho desse ano, que foi apelidada aí pela imprensa de Lei dos Cartórios, né? Que ela paulatinamente vai ser implantada nos cartórios, provavelmente das capitais vai ter uma celeridade maior, né, do que os interiores, as cidades menores, mas eu sou bastante otimista, eu acho que vai ter uma revolução aí, e que os corretores vão ter que novamente se qualificar para atuar nessa área, porque vai ter muita coisa digitalizada, vai ser tudo de uma forma muito mais moderna, né? E até mesmo o RG vai ser extinto, né? Nós vamos passar, é um documento que vai passar daqui a pouco tempo para não existir mais, vai ter só o CPF, e a implantação de uma série de mudanças. Em relação aos prazos, ainda respondendo essa pessoa que me perguntou hoje, né, de averbação e tal, os dias eram dias corridos e passarão a ser dias úteis, porém, com número de dias menores. Um exemplo aqui, eu estou com uma colinha aqui, averbação em geral sem pendência ou apresentação das pendências. Antes, era 30 dias corridos. Pela nova lei, 10 dias úteis. Outro exemplo aqui, registro de averbação após a apresentação das pendências, 30 dias corridos. Pela nova lei, a lei 14.382, 5 dias úteis. A previsão é que uma série de mudanças sejam implementadas com prazo até janeiro de 2023. Então, eu acredito que vai ter uma revolução aí nessa parte cartorária. Aguardemos, né, cenas dos próximos capítulos, ainda que os prazos tenham diminuído, você colher uma documentação que 3 ou 4 cartórios você já está acostumado para poder dar entrada, tem um código de normas, e aí o outro cartório, como o Wilson disse, pede outro tipo de documentação, né? E o que eu acho pior de tudo,
é nota de exigência em cima de nota de exigência. Se emite-se uma nota de exigência e você cumpre com a nota de exigência, e aí os camaradas me vêm com outra nota de exigência que difere da outra, com outra situação para resolver. Isso é no mínimo, uma brincadeira de mau gosto, né? Então, eu esperava muito mais, e eu acho a atuação dos cartórios muito abaixo da expectativa. Eu não estou aqui criticando por criticar, não. Isso tem a ver com a minha expectativa, e não necessariamente com... Agora, Eu tinha expectativa Alessandro, muito melhor, né? eu deixo até aqui de essa observação positiva. Eu dei entrada em uma cédula de crédito, entendeu? Um contrato de garantia com um empréstimo com garantia do imóvel. Eu dei entrada na quinta-feira. Hoje eu recebi do primeiro ofício de Camaçari, entendeu? Hoje eu recebi a mensagem para ir buscar. Quer dizer, estava protocolado para pegar com um prazo de 30 dias, eu recebi com 5 dias. Não peguei ontem, porque em Camaçari foi feriado ontem. Isso aí, parabéns, né? Porque já está começando os oficiais, os delegatários a atender essa nova lei aí, viu, Gilberto? Eu dei entrada na quinta. Na segunda-feira eu paguei o DAGE. Hoje é quinta, né? Na quarta foi feriado lá. Hoje eu recebi a mensagem para ir pegar. Uhum. Entendeu? Bacana. Então, já tem cartório aí que já está andando na frente, né? Quer dizer, eu mesmo estava esperando receber no máximo aí com 15, 20 dias. Parabéns aí. O que a gente espera realmente é que as coisas melhorem, né? E, Jamerson, você atua aqui na Bahia, Jamerson? Tô vendo que você é de Pernambuco. O buraco aqui é mais embaixo, viu, meu amigo? Eu não sei se você atua aqui na Bahia, né, Jamerson? Mas aqui o negócio funciona de uma forma diferente. Eu não sei se você tem experiência aqui, se está falando com propriedade, né? Enfim. Mas vamos lá, né, gente? Eu acho que tem muito a melhorar. Eu acho que o advento da Ariba e o credenciamento desses cartórios junto à Noreg tinha que ter um salto grande, no mínimo com 2 anos depois, né? E aí a gente já tem aí praticamente 4 para 5 anos e eu acho que quando os cartórios estiverem interligados, viu? Quando os cartórios estiverem todos interligados de registro de imóvel, a coisa vai andar mais rápida. Se você ter, a exemplo, eu tive um curso que eu fiz lá em Brasília e foi pela Noreg. E lá você tira uma certidão, você vai no sistema lá, do cartório, digita o CPF da pessoa, o CNPJ, aí você vai verificar qual é o imóvel que você tem interesse de tirar a certidão de ônus. Você clica lá, ele manda o DAGE, você paga o DAGE, quando ele confirma o pagamento, o DAGE já sai pelo sistema informatizado. Rapaz, eu achei impressionante. Aí eu até fiz essa pergunta a eles disseram, olha, tem estados aí que vai demorar, como na Bahia, porque tem alguns municípios aí que ele ainda trabalha com aquela tecnologia atrasada. Mas lá, São Paulo já é assim, Minas já é assim, Brasília já é assim. Entendeu? Então, quando isso chegar aqui, eu acredito que a gente não vai nem mais no cartório, vai ser tudo através do sistema mesmo. Como já está saindo a certidão de ônus. Como o Gemerson falou aqui, 5 dias, mas eu já consegui tirar a certidão com 24 horas, a pedido pelo sistema da internet, entendeu? E não presencial, pela internet mesmo. Ô Jamerson,
Aqui tem cobertura sim pelo registro de imóveis.org. A questão é o registro quando a gente vai no Já cartório, que é tem. pegar a certidão. Pegar a certidão não tem problema, isso não é um problema. A questão quer dizer, às vezes até mas cartórios do interior não cumprem com o prazo, manda a certidão com 10, 15, 20 dias. Mas, enfim, aqui em Salvador pelo menos funciona. Não, Mas a questão é quando a gente e vai você já registrar. faz inscrito. Viu? Você já faz contrato através do sistema, o e-notorial, e você já assina a escritura. Eu assinei uma escritura de um imóvel que eu vendi ali no Alphaville, que o vendedor era esse menino cigano, lutador de boxe. Ele assinou lá e a irmã dele em Santa Catarina, através da assinatura digital, entendeu? Por Conceição Gaspar, entendeu? Ele lá e a gente fez tudo, entendeu? Então a coisa já, entendeu? Já está atendendo O, entendeu? Mas o grande eu espero problema, que a Jamerson, coisa resolva, né? sim. O grande problema, Jamerson, são, para acho que em duas ou três situações. Primeiro, nota de exigência, você cumpre, chega lá, se esforça, às vezes se mata para cumprir com a exigência, e eles depois emitem uma outra nota de exigência com uma coisa, com algo diverso do que foi pedido antes. Ponto número 2. Imóveis sem habites, que você tem ali 30 R de matrícula, o imóvel foi vendido e comprado 30 vezes, muitas vezes pela Caixa Econômica, e eles depois vão pedir habites desse prédio. É difícil, né? Muito difícil. Se você tem aí 50 anos de imóvel, 40 anos, ele não teve habites, cartório lá atrás, a gestão do cartório lá atrás, né, vai pedir isso agora, quer dizer, estão querendo resolver uma coisa de 50 anos atrás, e aí você inviabiliza uma Quem está série pedindo de muito isso é o Banco do negociações Brasil, aqui. né? O Banco do Brasil que está pedindo habites imóvel que já tem mais de 30 anos. Eu já ouvi falar de um cartório ou outro aí que às vezes pede, viu, Wilson? Eu já ouvi Não, falar. mas o Banco do Brasil, para financiamento, ele está pedindo. Também Entendeu? tem isso, né? Aí já não é a questão do cartório, é o banco, né? Enfim, É o banco aí que está pedindo. é pré-requisito para financiar, né? Mas não necessariamente para o registro, né? É. É Aí isso, você tem amigos. que Eu dar acho entrada na que prefeitura para poder gerar um processo, né? é, é assim, e todo aquele trâmite para você poder Que fazer o demora. habito, Aí né? seu dinheiro, aí seu dinheiro leva 1 ano, 2 para você receber. Perfeito, gente. Eu acho que a gente encerrou nossa pauta. Eu vou pular aquela, viu, Gilberto? Porque senão o nosso tempo aqui vai, vai, vai ceder demais. Mas eu, eu só tenho a agradecer por vocês estarem aqui nesse nosso segundo episódio do Corretor em Eu que Foco. É agradeço. O Roda Viva do corretor de imóveis, onde o corretor pode livremente expor sua opinião sobre o que ele pensa dos assuntos, como ele se posiciona. Só não pode xingar, mas ele pode se manifestar aqui da forma que ele bem desejar. Então, esse é o espaço para o corretor mostrar sua cara, né, como ele desenvolve seu trabalho, né? Então, é isso, meus amigos. Eu quero agradecer muito meu amigo Wilson, meu amigo Gilberto. A gente teve um café pré-live maravilhoso e conhecer essa rapaziada aí pessoalmente é sensacional, gente. Essa troca. Semana, há quase um mês, foi com os Eu convidados que do primeiro agradeço. episódio, que foi o Erotildes e a Noelle, foi sensacional também. A gente aprende sempre muito. Zerou, Procurem foi. vocês, colegas, Eu fomentem que essa agradeço o conexão. convite que você nos fez, entendeu? E, e espero que o canal esteja aberto para todos os nossos colegas,
Porque tem muita gente aí na live, muito bom, como o Jamerson aí, Erotildes, ele já foi, né? Foi o primeiro, um dos segundos, entendeu? O primeirão, o Noélia. Sucesso aí, meu amigo, no seu projeto aí. Seu projeto é um projeto O projeto aberto. é nosso, Wilson. O projeto é nosso. O projeto é nosso. Qualquer um que quiser manifestar, entra na live, né? Enfim, eu acho que eu me excedi um pouco no tempo aqui. O objetivo era abrir o microfone para alguém falar alguma coisa, mas eu vou aprendendo, viu, gente? Isso aqui é a minha segunda live nesse formato do Corretor em Foco. Eu vou aprendendo a condensar mais um pouquinho os assuntos, ou talvez diminuir um pouquinho a pauta, para a gente colocar a galera para falar aqui, porque senão fica cansativo, né? Quando passa de 1 hora, né, Jamerson? Obrigado a todos, Jamerson, Erotildes, Verônica, tanta gente aí que eu não tive. Vamos conversar depois, Jamerson. A gente, você vem aqui prestigiar um representante de Pernambuco aqui, vai ser um privilégio. Jamerson é um corretor ativo, viu? Ele está em todas as lives, entendeu? E ele está sempre presente. Apesar dele estar lá no Recife, né? Eu ainda quero estar lá. Eu acho que eu estive com ele, parece que foi em Aracaju, um encontro que teve lá, ele estava presente lá. Pronto. Vamos começar nos bastidores. Obrigado aí. Um bom final de semana para todos e uma boa eleição para todos também. Considerações finais suas, Gilberto? Eu queria agradecer a Alessandro pelo convite. Eu achei muito bacana esse projeto Corretor em Foco. Eu acho que prestigia a nossa profissão, faz com que a gente faça mais network, esteja nessa comunicação entre nós, né? E também com o mercado. Agradeço ao Wilson também aí pela colaboração. Agradeço a todos que estiveram na live assistindo, aturando a gente aí até agora. E é isso. Estou muito feliz de ter participado com vocês. Tenho muito a aprender com vocês a cada dia. Os homens aí já estão fazendo negócio. Estou fazendo negócio com eles. Olha que coisa boa a gente colocar todo mundo na roda. Isso aí já surge negócio, né? Parceria, né? Já estamos aí com... Já estou costurando um negócio com o Wilson aí. Já estamos aí. Entendeu? Já vamos fazer o estudo até através de drone. Alta tecnologia. Mas muito obrigado, viu, a todos. Agradeço aí. Se houve alguma coisa que tivesse fora do contexto, minha desculpa. Entendeu? Tudo maravilhoso. E estou aqui à disposição de vocês aí, para o que precisar. Sensacional. Então, aos amigos, aguardem o 3º episódio. Espero fazer daqui entre 15 a 21 dias. Eu sou curioso, meu entrevistador. Teve muita gente entrando aí? Teve sim, a gente teve uma boa audiência. O nosso perfil é um perfil pequeno, né? É um perfil pequeno, mas a gente teve atrelado ao número de seguidores, a gente teve uma recepção boa. Agora fica disponível a live. Eu acho que você devia fazer um convite à Maíse, viu? Esses 11 anos, ela devia, Maíse Bulhões. Vamos conversar, Maíse. Vou aceitar a sugestão aí do Wilson, vamos conversar. Só para lembrar que quem não assistiu a live inteira, ela vai ficar disponível para assistir depois aqui no Instagram. Eu também vou disponibilizar um link para o YouTube, porque às vezes fica mais fácil, né? De poder assistir. O Jamerson disse que ficou na recepção do prédio dele e acho que para não subir pelo elevador e perder a live, ele ficou lá, ainda nem subiu. Rapaz, valeu, Jamerson. Obrigado pelo respeito, poder aprender contigo. Muito bom, gente. Eu vou encerrar por aqui para a gente não... Senão a gente fica até amanhã aqui, a gente trocar bater esse bate-bola aqui. E agradeço a todos que muito bom. Tiraram o seu tempo, né? Para nos prestigiar, né? Tá bom. E professor Noel, eu vou assistir a palestra de professor Noel, viu? Itabuna ganhou um grande presente aí, dia 6, viu? Ilhéus, né?
Ilhéus, pertinho, né? Não é muito longe, né? Pertinho. O Ilhéu ganhou um grande presente aí, viu? Ganhou Ali mesmo. É um mestre ali. É um mestre. O homem espera. O homem conhece ali, viu? O homem conhece. Tá pertinho de mim aqui. É igual o né, Jamerson. O Jamerson também é muito conhecedor. Jamerson. Gente, foi um prazer ter vocês aqui, de coração. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês aí, que todos exerçam aí seu muito direito obrigado aí pelo convite. E uma boa noite para todos aí. Eu vou saindo aqui, eu vou dar licença. Toda, tchau, tchau. Licença. Tchau, Gilberto. Tchau, um abraço. Outro.